Fala, meus amigos, meu nome é Patrick Rodrigues e hoje nós falaremos um pouco sobre a adoração da sinagoga e também a sua liturgia. Fica claro que a sinagoga judaica serviu de elo importante na disseminação das boas novas. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva nesse canal, dê o seu like, curta, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, porque aqui é a sua dose diária de teologia. Na Galileia, o ministério de Jesus foi realizado ao ar livre e na sinagoga dos distritos que ele visitava. É interessante a gente observar que ele ensinava nas sinagogas e era sua prática regular adorar ali aos sábados. Vale a pena ressaltar que Paulo, em suas viagens missionárias, fez uso das sinagogas, embora existissem os locais de ensino dos judeus que não residissem na Terra Santa e procuravam ser fiéis à sua religião ancestral. Vale a pena a gente partir dessa ideia, porque o registro em Atos é especialmente enfático quanto a isso. O apóstolo Paulo não ficou sozinho nessa prática de empregar a sinagoga como um trampolim de onde a mensagem evangélica da esperança de Israel e da salvação que era enviada para os que reuniam com os judeus dedicados. Apolo fez exatamente a mesma coisa em Éfeso, Atos 18, versículo 26. E fica claro que a sinagoga judaica servia de elo importante na disseminação das boas novas. É bem provável que, como já observamos aqui, seu padrão de adoração exerce grande influência formativa na adoração cristã. Os estudiosos judaicos nos ajudaram a formar um retrato do padrão essencial da adoração na sinagoga. Embora devamos confessar que alguns assuntos são ainda objeto de discussão, porém, para o período anterior à destruição do templo, em meados de 70 d.C., a fonte valiosíssimas de informação contida no Novo Testamento. Há poucos detalhes precisos que aparecem em documentos contemporâneos. Quando a gente parte desse pressuposto, o quadro geral, no entanto, fica razoavelmente claro. Há três elementos principais: louvor, oração e a instrução. O louvor é a nota coletiva que abre o culto, o que se harmoniza com um princípio preconizado no Talmud. O homem deve sempre proferir louvores em primeiro lugar e depois orar, segundo a tradição. A adoção desse procedimento talvez esteja subentendida na instrução de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, que encabeça a lista dos atos coletivos da adoração cristã na igreja de Coríntios como um hino aos salmos de louvor. Agora, se não vejamos, o presidente ele convoca o assistente, veja Lucas 4:20, ou convida alguém da congregação para começar o culto com esse chamado. O povo, obviamente, responde com uma bênção: bendito seja o Senhor para todo sempre. No início, portanto, os adoradores são convidados a pensar em Deus e a reconhecer a sua grandeza e a bênção. É interessante porque as orações da adoração judaica dividem-se em duas partes. O primeiro grupo consiste em duas exclamações muito belas. A Yotzé, que significa aquele que forma e trata do tema de Deus como Criador de todas as coisas, e a Rabar, que significa amor e se ocupa não somente de relembrar o amor de Deus para com seu povo, mas também de relembrar a promessa desse povo e de cumprir obrigações e também amá-lo. Olha que interessante isso, porque a confissão é: bendita és tu, ó Senhor, que em amor escolheste o teu povo Israel. Imediatamente após essas orações, segue-se o Shema, que é ao mesmo tempo uma confissão de fé e uma bênção alegre. O título do Shema é derivado de sua primeira palavra, ouve, em Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então logo, a congregação chega à palavra. A instrução, uma vez proferidas as orações, o culto assumia a forma que conferiu à sinagoga e também o seu caráter singular. Realmente, os próprios judeus
a chamavam de casa de oração. Olha que interessante isso, pois não há nada que esteja mais de acordo com a adoração judaica que a ênfase dispensada à leitura e também a exposição também das escrituras. Agora, se não vejamos, em primeiro lugar, a lei e os profetas eram lidos pelos membros da congregação que vinham para a frente e dividiam a tarefa conforme o tamanho dos seus respectivos trechos. É apenas ressaltar que, como a antiga língua bíblica, o hebraico, não era entendida por todos os presentes, o intérprete normalmente traduzia a leitura da escritura diretamente como para o idioma comum, que geralmente era o aramaico. Seguia-se então a homilia ou preleção baseada na passagem lida daquele momento. Agora, partindo desse pressuposto, qualquer pessoa da congregação que fosse considerada apta recebia diretamente o convite para poder pregar o sermão, como ocorreu lá em Nazaré, e está baseado em Lucas capítulo 4, versículo 21, e lá em Antioquia, em Atos capítulo 3, versículo 15. Agora, o culto terminava com uma bênção e o amém da congregação. Como havia variações desses padrões básicos, dependendo da estação do ano e também do dia da semana, a gente entende que segunda-feira, quinta-feira tinham leituras bíblicas mais curtas. Mesmo assim, os ingredientes que fornecem a dieta básica da adoração na sinagoga e o louvor também, assim como a oração, a instrução, que quase achavam-se presentes, as evidências que examinamos ajudarão a perceber quão bem fundamentada é a tese de que a adoração cristã, como algo da fusão do crisol da experiência cristã da sinagoga com o cenáculo. A adoração típica da igreja pode ser achada até os dias de hoje e na união entre a adoração da sinagoga e a experiência sacerdotal do cenáculo daquela época. E essa união remonta aos tempos neotestamentários. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com alguém, ative o sininho, deixe aqui embaixo os seus comentários e me diga o que você achou dessa experiência. Eu preciso que você me ajude com a divulgação desse conteúdo, convide pessoas a se inscrever nesse canal, porque assim o YouTube vai entender o quanto esse conteúdo ele é relevante. Muito obrigado pela sua participação, fique na paz, Deus abençoe.